E aí, pessoal, tudo bem? Quando eu falo aqui no meu canal que a crença em seres míticos como anjos, deuses, demônios é uma ilusão, eu estou me baseando na realidade. A nossa realidade nos traz muitas evidências e provas de que não existem estes seres fantasiosos, seres mitológicos, e que portanto, a ação destes seres também não acontecem. A doutrina religiosa faz com que a pessoa perca a sua capacidade de criticidade a respeito do assunto, a respeito das crenças mitológicas. A pessoa se sente incapaz de criticar aquilo que ela tem como divino, como sagrado. Mesmo que ela não entenda, ela tende a achar que ela não tem capacidade de entender e que ela está errada. Aquilo é que está correto, mesmo que aquilo seja um absurdo. Por exemplo, o cristianismo usa a Bíblia como base. O cristianismo é o segundo testamento da Bíblia, usando como base o primeiro. Dentro da Bíblia podemos ver a divindade, que está como sendo o personagem maior da Bíblia, apoiando e incentivando as pessoas a cometer violência umas contra as outras, a cometer vingança sanguinárias e terríveis contra outras pessoas. Também vemos o Deus da Bíblia mandando o seu povo roubar outras nações e, para isso, matar desde os bebês de peito até os filhotes de animais, não deixar nenhum vivo. E dentro das histórias, como no livro de Josué, eles roubam tudo que é de ouro, de prata, matam os seres vivos, e aqueles que eles não conseguem matar com espada, eles tocam fogo nas tendas, nas casas das pessoas, nas ruas inteiras, nas cidades completas, queimam tudo a fogo. E isso a mando de um Deus, o Deus da Bíblia. Então, eu sempre falo, você pode acreditar que existe um Criador, apesar de minha opinião, eu não vejo a possibilidade da existência de um Criador. Porque isso é ilógico, é irracional, e já expliquei várias vezes o porquê. Mas, se você ainda acredita que existe um Criador, não atribua o seu Criador ao Deus sanguinário que está dentro da Bíblia. Por que que o Deus da Bíblia é sanguinário? Porque é um personagem criado por uma nação sanguinária, uma nação que costumava matar outros para roubar. É uma nação que tem um senso de justiça muito distorcido. Portanto, o Deus da Bíblia manda que eles matem para roubar. É por isso que o Deus da Bíblia também tem um senso de justiça muito distorcido. O próprio cristianismo tem como base a morte de um inocente para sanar a culpa de culpados, de pecadores. Como, meu amigo, você vai matar um inocente para aliviar a culpa de culpados, para aliviar a culpa de outrens? Não faz o menor sentido. O seu Deus é tão irracional assim? Se você concorda com isso, nesse sentido, você é tão irracional quanto este Deus. Neste vídeo, eu vou trazer para vocês, vou compartilhar com vocês o vídeo do professor Eustáquio Presley, do canal Bíblia e Língua Portuguesa Eustáquio Presley. Ele costuma trazer conteúdos excelentíssimos a respeito de religião, a respeito de crenças, de ilusões, de fantasias. E neste vídeo, ele traz a opinião de dois especialistas que estudaram e estudam a mente humana. Aqui vocês podem ver a opinião dos especialistas a respeito de crenças em sagrado, em seres divinos. Assistam o vídeo. Estou aqui com a revista Veja desta semana. E aqui
dia 30 de março de 2022, edição 2782, revista Veja, repito, desta semana. E estou aqui com o livro de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui foi publicado em 1927, há 95 anos, quase um século. E esta revista desta semana. Aqui, nesta revista, nas páginas amarelas, uma entrevista com o psicólogo canadense. Aqui está ele, Steven Pinker. A pronúncia aqui é em língua portuguesa, aportuguesada. Steven Pinker, psicólogo canadense. E o título da entrevista, O Risco dos Extremos. Muito bem, então fiz aqui uma análise e vamos a ela. A revista Veja desta semana, datada de 30 de março do fluente ano 2022, nas páginas amarelas, folhas 9 a 11, traz uma entrevista com o psicólogo canadense Steven Pinker. Na página 11, o jornalista André Solito faz a seguinte pergunta ao psicólogo. Já ouvimos frases como: os seres humanos são irracionais. Afinal, somos racionais ou irracionais? Steven, caro leitor, respondeu assim ao jornalista. Somos bastante racionais a respeito das necessidades práticas de nossa vida cotidiana. A maioria das pessoas consegue manter seus trabalhos, se alimentar e educar os filhos. Mas, quando se trata de crenças, digamos, cósmicas, históricas ou políticas, é aí que vemos a irracionalidade entrar em cena. Essa afirmação do psicólogo canadense não é estranha para quem vem assistindo a meus vídeos diariamente. Com frequência, faço referência a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. O que o psicólogo Steven afirma acima já foi dito por Freud há 96 anos, quase um século. Parece até que o canadense copiou o texto de Freud. Assim, no livro O Futuro de uma Ilusão, publicado em 1927, Steven nem era nascido ainda, Freud escreve: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Steven Pinker diz que o homem, dependendo da situação, é racional e irracional. É racional em relação às necessidades práticas da vida cotidiana. É irracional quando está atolado em crenças cósmicas, históricas e políticas. O que Steven afirma é a mesma coisa afirmada por Freud acima. Entendeu, leitor? Muito antes da existência de Steven, Freud já dizia que o homem
é um animal racional e irracional. Racional quando age conscientemente, apoiando-se em fundamentações lógicas para sua tomada de partido. Irracional quando despreza essas fundamentações lógicas, passando a aceitar passivamente fundamentações miseráveis para sua tomada de partido. E Freud dá um exemplo: o homem religioso. Quando o homem está agarrado ao sagrado, entre aspas, torna-se irracional. E Steven dá o mesmo exemplo. Mas, quando se trata de crenças, digamos, cósmicas, históricas ou políticas, é aí que vemos a irracionalidade entrar em cena. Entendeu, leitor? Vamos pegar como exemplo um matemático evangélico. Em sua profissão, na sala de aula, ele é um homem racional. Para explicar matemática aos alunos, ele faz uso de fundamentações lógicas. Só se contenta com essas fundamentações. Ele rejeita qualquer fundamento miserável para os preceitos matemáticos. Quando esse matemático racional se entrega à sua crença religiosa, ao sagrado, aí se torna irracional, porque passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Entendeu, leitor? Na igreja, um comportamento. Na sala de aula, comportamento diferente. Crenças religiosas, históricas e políticas realmente conduzem o homem à irracionalidade. Um exemplo de crença com carga política atualmente no Brasil é a propaganda negativa de alguns brasileiros em relação às vacinas. Quem age assim, age com irracionalidade, porque se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. A racionalidade não permite ataque algum às vacinas. Entendeu, leitor? Mais um vídeo e muito obrigado.